Amém, igreja, pode sentar, ficar à vontade. Eu agradeço a minha oportunidade de passar a palavra ao pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. No nome de Jesus. Amém. Mas todos vocês são bem-vindos. Queria convidar vocês para vir um pouquinho mais para frente, vamos? Sérgio, companhia, Diaconisa Carmen, o Zé, Tiaguinho, o Júnior, Tio Luder, Silesa, Gilson, Diácono Bequei. Chega na frente, gente. Pouco alguns irmãos hoje, chuva, muito barro na linha. O som. Hã? Mas aqui tá bom, acho que esse cara está muito alto aqui. Porque eu não gosto muito da minha voz, eu estou escutando ela alto. Robinho, chega na frente, Robinho. Então tá bom. Vocês conseguem que eu venha mandando vocês? Sim, cara. Bem, irmãos, seja muito bem-vindo. Nós temos falado, eu tenho falado toda quinta-feira, principalmente, que o cristão precisa buscar por libertação. Libertação é para nós, amém? Que somos crentes cristãos em Jesus. Se tem uma ideia mentirosa, você ergue a mão para Jesus, pede para ser batizado e que já está tudo resolvido. Tá, não. Tem muito crente endemoniado. O capeta no couro, mas não conta para ninguém. Não pede ajuda. Tem pessoas que vêm à igreja de magiano, está bebendo, está fumando. Por quê? Não pede ajuda. Tem gente que está presa na pornografia porque não pede ajuda. Tudo bem? As pessoas guardam o pecado achando que vai resolver. Não. O pecado só é resolvido quando se apresenta ele para Deus e clama a misericórdia do Senhor. Aí você tem vitória sobre ele. Certo, amém? Então, Jesus falou para aquela mulher Ciro Fenícia que o pão é para os filhos. O pão é para os filhos de Deus. A libertação é para nós. Mas você tem que querer. Não dá para pegar você pelo braço, vamos lá que eu vou orar por você, não. É você quem busca, certo, amém? E se você quiser, estamos aqui para servir você. Tudo bem? Hoje vamos falar de Hebreus capítulo 4. Todo aqui nós vemos um capítulo, né? Lemos, explicamos e aplicamos. A pregação expositiva na quinta. No domingo, mais um culto para a família, algo mais light. Mas hoje é estudo bíblico, é tutano de boi para fortalecer a nossa vida espiritual. Certo, amém? Se você puder ficar em pé, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ah, tá. Você é você, né? Bem-vindo. Esse aqui era. Esse assim, um frita doce está diferente, mas não é frita doce, não. É o seu filho? Não. Ah, tá. Você falou assim, é para você. Parece que você está fazendo mais filho que ele imagina, né? Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1. Se você tem bebê, pode ficar sentado, querido. Não está sentindo alguma dor? Pode ficar sentado também, não tem problema. Não é algo religioso, é só para a gente poder se atentar mais na palavra. Se você não tem a Bíblia física, assim, compre uma e traga para a igreja. É muito feio ir para a igreja sem trazer a Bíblia. Tudo bem? Você compra uma e traz. Não fique com vergonha da palavra de Deus. No mundo antes gastava tanto dinheiro lá, com cachaça, com cerveja, com mulherada bandida. Aí em Cristo a gente não quer gastar às vezes R$100 para comprar uma Bíblia boa. Eu sei que era só fazer isso lá no piseiro do mudão. Vocês ninguém fazia, né? Você não fazia, não, né? Não, né? Deus também fazia, não, né? Não, né? Sérgio, tem dois Sérgio aqui, tem o Pires e o Ferreira. Era cada um mais cachaceiro do que o outro, sabe? Glória a Deus, Jesus muda, né? Amém? Não, você não sabe de nada, minha filha. Eu sei do histórico, hein? Hebreus capítulo 1, versículo 1, posso ler? Amém. Diz assim a palavra, som é esquisito, não sei se essas caixas de retorno estão altas, eu estou incomodado com a minha voz hoje, hein? Você me ajuda aí, né? Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado. Porque a nós foram anunciados, você baixou agora o microfone aqui, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo.
Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrarem alguns dele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aleluia. Porque aquele que entrou no deserto, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas na nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Você pode estender as mãos para cá, amado? Vamos orar aqui em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Cristo, nós oramos por esta palavra, Senhor. Pedimos que ela venha falar no nosso coração. Revela, Senhor. Cada um aqui tem uma expectativa, um desejo, uma busca. Clama ao Espírito Santo, que sonda os corações. Fala conosco em nome de Jesus. Deus, tudo que é contrário à nossa vida, tudo que é canseira, tudo aquilo que tem nos tirado do descanso do Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus. Tira os fardos agora, Pai, canseira, a impaciência, a ansiedade, em nome de Cristo, e que o Senhor tome o controle desse ambiente para a glória do Teu nome. Nós oramos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E você pode sentar-se, por favor, querido. Nosso tema: Jesus, o nosso descanso. Amém? Jesus é o nosso descanso. O escritor aqui de Hebreus, que nós não sabemos quem foi. Uns dizem que foi Paulo, mas ninguém sabe se foi Paulo ou não, porque ele não assinou. Pode ser Lucas, pode ser Timóteo, pode ser Apolo, nós não sabemos. Acredita-se que talvez tenha sido Paulo. Mas o escritor, ele está falando para os crentes hebreus a não cometer os mesmos erros que os crentes hebreus do tempo de Moisés cometeram. Ou seja, eles não entraram na terra prometida em Canaã, que era uma terra de descanso, terra que mandava leite e mel. Muito bem. Então, aquele povo ficou 430 anos de escravo lá no Egito. Deus tira eles com mão forte de lá, vocês lembram? E eles passam 40 anos no deserto. Sabe por quê? Reclamavam, murmuravam, e eles não entraram na terra prometida. Morreram todos no deserto. Você tem que tomar cuidado com murmuração. Murmuração é um louvor que você fala, canta para o diabo. O que é murmuração, pastor? Reclamação. Tem gente que reclama o tempo inteiro. Se chove, reclama. Se deu sol, reclama, né? Se o Bolsonaro ganha, reclama. Se o Lula ganha, reclama. A pessoa não está contente com nada. Se o marido está magro, reclama. O bicho vai seco, magrelo. Você não engorda, o bicho barrigudo, né? Já notou assim que Deus mulher é assim? Mas tem um assim também. Tem gente que reclama, murmura de tudo. Deus abomina o murmurador. Aquele povo murmurou contra Deus 10 vezes em 40 anos. Uma vez a cada 4 anos, a média, e não entrou na terra prometida. Tem crente que murmura 40 vezes em um único dia. E por que Deus me abençoou? Porque a sua língua é grande, você reclama demais. Quando vier vontade de reclamar, diga: bendito é o meu Deus, que eu sei que a vitória me pertence. Amém? Posso dar um amém aí, amado? Amém. Diz para a pessoa que está ao seu lado, com muita graça de Deus: pare de reclamar. Amém? Fala, Eva, fala assim: pare de reclamar. Eliane, fala. Fala, Eva, pare de reclamar. Amém? Gente, você acha que reclamar vai fazer cair nota de sangue? Não nem falar de 200, porque ninguém vê elas, né? Vai cair do céu? Não é? Cai nada. Glorifica Deus para você ver. Logo, logo você sai de qualquer situação ruim.
No versículo 2 diz que a promessa de descanso para eles era as boas novas, ou seja, possuir a terra prometida. Deus disse: vocês vão possuir casa que vocês não construíram, campos que vocês não plantaram, é só vocês me obedecer. Eram as boas novas. Como é o Evangelho para nós hoje? O Evangelho é de boas novas. O que é boas novas? Boas notícias, amém? Quando você for pregar para alguém, prega as boas novas, amado. Tem gente que só prega só inferno. Inferno existe, mas o céu é muito maior, é muito melhor, amém? Preguemos as boas novas. Jesus é bom, Ele perdoa o teu pecado, Ele esquece o teu passado e te leva para o céu com Ele, aleluia. Então, assim como eles perderam o descanso, nós, como povo de Deus, nós podemos perder o nosso também. Diz que eles ouviram a palavra de Deus dita por Moisés, mas que eles não tiveram fé para colocá-la em prática. Diz no versículo 2, que eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Hoje muitos não têm descanso, não têm fé para viver as promessas de Deus. Lá no Antigo Testamento já dizia como adquirir fé. Tem que ter fé para entrar no descanso. No Velho Testamento, Jesus nem tinha nascido, nem vivo, nem morrido, já dizia como adquirir fé. Josué capítulo 1, versículo 8, diz: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita dele dia e noite, para que ele puder fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido, amém? Meditando na palavra de Deus, pegando o versículo aqui, o Senhor, meu pastor, né, contar a Deus, que grandeza que o Senhor tem nesse versículo que eu não enxerguei ainda, e ler ele, devorar ele, 20, 30, 50 vezes. Deus, o que o Senhor tem para me falar? Que de repente a palavra rasga diante de você, e uma mensagem de Deus, uma revelação de Deus entra no teu coração, uma informação que você precisa para resolver o teu problema. Mas o povo de Deus não medita na palavra, amado. Muito mal lê, como fosse um livro qualquer, um jornal, blá, blá, blá. Não. Diz que o segredo lá no passado já era meditar na palavra de Deus. Meditar vem da mesma raiz de ruminar. Quem já morou na roça sabe que a vaca come capim e fica mastigando chiclete, não fica? Parecendo a sua sogra lá, não fica? Você é aquela dentadura? Certo? Isso é ruminar. O animal come, joga aqui para a pança, aí tem uns ácidos ali, amolece o capim e ele traz de volta para a boca e fica mastigando e tirando toda a propriedade do alimento, do capim do corpo dele. Isso é ruminar, isso é meditar na palavra de Deus. É ler, entendendo ela, dizendo: Deus, fala comigo nessa passagem, desse versículo. Gente, o povo que se diz de Deus é um povo que não tem intimidade com a palavra de Deus. O máximo: ô Jesus, eu estou tão preocupado hoje com a conta para pagar mais tarde. Fala comigo, fala comigo. Ó, prostituta de Israel, isso não é para mim não. Isso é bibliomacia, isso é macumba gospel. Quer que Deus fale com você? Busca na palavra. Tem casa que você chega, está no Salmo 91 aberto, está até amarelo a folha da Bíblia lá, o Salmo 91, na estante. Você acha que isso aqui expulsa demônio, meu filho? Uma menina tinha igreja lá, foi em casa da mãe dela em Cuiabá, né? E chegou lá, a mãe fez o demônio na mãe. Ela abriu o Salmo 91 e foi, né? Tinha umas botas na cabeça, outras botas por trás. Eu acho que era uma ciência de expulsar demônio por trás da pessoa, assim, sabe? Isso foi muito tempo atrás, tá? Hoje é no nome de Jesus, também. E o demônio pegou aquela Bíblia, esfregou na cara ainda tudo assim. Só sai quem tem fé. Se não tem fé, que você vem aqui com a Bíblia do meu lado. Pela sanção toda. Ai, tem que rir, né, querido? E hoje, pastor, hoje na Nova Aliança, como que a gente adquire fé? Você sabe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Já fez bem pelo ouvido? Ouvir a palavra de Deus. Se você está me ouvindo e com o coração aberto, vai produzir fé no teu coração. Você vai saber que Deus, em nome de Deus, vai acontecer o milagre na minha vida e vai acontecer. Amém? Você crê nisso? Mas é difícil, mano, porque muitas vezes você está aqui, mas a cabeça está lá fora, você está tão preocupado, tão ansioso, você não entende nada do que o pastor fala. O pastor grita e não sei o que, e você chega na porta depois do culto, assim, uma caderninha, e perguntar para cada um dos irmãos: irmão, o que o pastor falou? 90% não sabe nada do que eu falei aqui, nem lembra do versículo, nem sabe nada, porque a cabeça não está aqui. O diabo rouba a tua cabeça aqui dentro, deixa você preocupado lá fora, e você não entende a palavra, e essa palavra tem poder para mudar a tua vida e a minha vida. Jesus, isso não é novo. No tempo de Jesus, lá em João 8,43, Jesus ficou indignado: por que vocês não entendem a minha linguagem? Eu falo, vocês não entendem. Já aconteceu no tempo de Jesus. É isso mesmo, João 8,43? Isso. Já aconteceu.
acontecia, as pessoas, Jesus falava, explicava que glória de Jesus era, tinha um método muito bom, pedagógico. Ele falava usando peixe, usando oliveira, figo. Ele usava aquela linguagem do povo, do que o povo simples, mas mesmo assim eles não entendiam. Você sabia que a incapacidade de compreender a palavra de Deus, isso é algo espiritual na vida da pessoa? Uma pessoa fala assim para mim: ô pastor, como o senhor vai orar por mim? Fica um zumbi na cabeça que eu nem escuto a voz do Senhor. Eu inimigo, amado. Amém? Versículo 3 diz assim: nós que cremos temos descanso, já que eles não puderam entrar. Salmos 95:11 diz que Deus falou: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Gente, Deus é misericordioso, mas tem gente que deixa Deus irado, sabia? E vai errando, tanto que Deus se ira com ele. É a maior engano, se Deus é amoroso, vai sair do inferno, vai sim, já jogou muita gente lá e vai jogar mais. Deus é orgânico, é misericordioso, é bondoso, é tudo de bom, mas Deus também é bom quando Ele é justo, amém? Aquele povo perturbou tanto Deus em 40 anos, reclamando de tudo, caiu maná do céu, reclamava, esse pão vil não aguenta comer, mas nós queremos comer carne, né? Não tinha água, reclamava, o povo reclamava de tudo. E diz que aquilo que nós precisamos, ou que Deus tem para nós, já está pronto desde a fundação do mundo. Versículo 3 diz isso. O que eu não coloco aqui no versículo 3? Deixa aqui. Nós, porém, que queremos, diz que aquilo que você busca, que você crê que Deus pode conceder para você, já está pronto para você desde a fundação do mundo. Mas para isso acontecer, você tem que entrar no descanso de Deus. E você vai descobrir hoje que o descanso de Deus não é um dia, é o próprio Jesus Cristo, amém? Versículo 6 diz bem claro: não entrarão na terra prometida por causa da desobediência. Gente, você quer, assim, luta todo mundo passa, deserto todo mundo passa, se não passou, é provável que passe algum dia, mas você vê um crente que já está 20 anos, 30 anos no deserto, você pode saber, tem rebelião no coração daquela pessoa. Salmos que eu falei muito quando era solteiro, Salmos 68:6, diz que Deus faz com que o solitário more em família, amém? Vocês estão solteiros, vocês podem ler esse salmo que Deus vai dar família para vocês, amém, gente? Esses solteiros aí, amém? Amém, amém, Rael, amém, Rael? Zé, amém, Zé? Silesa, amém, Silesa? Tchurura, quem vai ver solteiro aqui? Você não. Mas na parte B do versículo diz assim: somente os rebeldes habitam em terra seca. A rebelião leva o ser humano para a terra seca, mano, do deserto. Então a gente tem que olhar para o nosso coração, amado. Versículo 4 diz que Deus descansou no sétimo dia. Gênesis 2:2, se não me engano aqui. Coloca aqui se é 2:2 de Gênesis. Diz que Deus descansou no sétimo dia. Não, é isso. Querido, Deus, Ele se cansa? É igual nós quando trabalhamos o dia inteiro. No final do dia Ele está cansado? É ou não? Não. Então por que Deus descansou no sétimo dia? Esse dia nós fomos fazer uma vala aqui no fundo, que a água estava entrando aqui na igreja, né? Aí eu peguei, né, uma enxada, uma força e fui para lá. Desceu lá no joelho. Aí chegou o Geraldo lá para acabar o serviço, gente do céu. A mão estourou tudo, né? Eu sei que muito tempo sem pegar no pesado, e que você pega, a mãozinha vai para o ralo, né? Deus se cansa? Sim ou não? E por que Deus descansou no sétimo dia? Deus dava indicações de algo que aconteceria no futuro. Êxodo capítulo 20, versículo 8, diz que Deus falou para santificar o dia de sábado. Sim ou não? Mas hoje nós devemos guardar o sábado? Aí você fala: não, mas por que não? Aí tem que ter resposta, amado. Você pega uma adventista aí, que faz umas perguntas meio esquisitas, você fica todo quadrado. O sábado que Deus manda guardar lá é um sábado cerimonial e religioso. Se você pegar a nova aliança agora, você vai ver que todos os mandamentos têm repetido na nova aliança. Não matarás, não prioridade, tem, menos guardar o sábado. E você vai entender isso para você poder saber responder. Amém? Então, Êxodo 20, versículo 8, Deus falou que deixava um dia de descanso. Mas às vezes eu converso com pessoas: pastor, eu tenho que aproveitar agora, porque tem que trabalhar. Domingo, vira noite trabalhando. Gente, você tem que ver que Deus deixou o dia para você descansar, para cuidar da sua família, para dar atenção para a tua família e para vir na tua igreja. Que miseria de avareza do inferno é essa que vai ter que trabalhar os 7 dias da semana, amado? Aí depois um dia cai no TI, quebra por longe, vai cair de roda. Ai, por que Deus fez isso? Não, Deus não fez nada. A avareza levou aquela pessoa para isso. Ganhar dinheiro é bom,
Se você não gosta de dinheiro, você manda tudo para mim, que nós vamos investir na obra de Deus, né? Mas você morrer por causa disso, pelo amor de Deus, a tua família precisa de atenção e você precisa alimentar o teu espírito, amém? O cara trabalha igual um doido. Ô meu filho, você, pastor, porque agora é o tempo, não sei o quê. E quando cai doente, o tempo foi embora? Doutor, você vai ficar 30 dias em casa sem poder sair. Se pegar o sol, você morre. O cara não vai ficar 30 dias? Sim ou não? Aí tem que ficar igual louco trabalhando. Gente, é errado isso. Ganhar dinheiro é de Deus. Agora morrer por causa do dinheiro, não. Perder fome por causa do dinheiro também não. Amém? Então, Deus estava indicando quando descansou no sábado. Êxodo 20, versículo 8, que haveria um dia de descanso. E você vai entender para quê. E também no futuro ainda mais longe, que seria Jesus, o nosso sábado. Por isso nós temos Jesus é o nosso descanso sabático, amém? Nós não guardamos um dia da semana, nós descansamos em Cristo, que Ele nos guarda. Versículo 7, hoje quinta, 2 de outubro, milhares de anos depois desse acontecimento, é repetido mais uma vez: hoje, se ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se você ouvir Deus falando com você, não endureça o seu coração, mano. Pessoas rebeldes, se Deus descer aqui e falar com ele, ele não obedece. O povo de Deus, naquele tempo, o povo de Israel, eles viram Deus no monte falando com Moisés, e mesmo assim não obedecer a Deus. Tem pessoas que não vão ver ceia domingo de manhã. Tem pessoas que estão participando da ceia magoadas com um parente. Eu não vou proibir ninguém tomar ceia, eu não sou Deus. A ceia não é minha, é de Jesus, mas essa pessoa vai um dia prestar conta para Deus. Por que não se humilha e vai lá e pede perdão para ele? Mas foi ele que fez. Então por que eu, já que eu sou mais humilde, por que eu não vou lá resolver? Você acha que se eu tivesse vindo para lá acertar com meu pai, ele teria morrido se a gente acertar? O crente é um bicho tosco, duro de coração. Alguns, não são todos. Mas se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Fala: Deus, muda, eu vou parar. Eu vou me arrepender, eu vou vencer esse pecado, eu vou sair dessa situação em nome de Jesus. Amém? Versículo 8. Josué não deu descanso para o povo de Israel. Muita terra ficou sem ser deles, amado. Eles entraram na terra, mas eles não conseguiram conquistar tudo que Deus tinha para eles. Mas Jesus nos deu descanso. Jesus é maior do que Josué, sabia? Jesus é maior do que Moisés, do que José, do que todo mundo junto. Jesus é Deus, é Filho de Deus. É errado comparar Jesus com qualquer pessoa, amado. Os católicos, que amamos muito, já fomos católicos e respeitamos eles demais, mas eles colocam Maria no mesmo altura de Cristo. Pede para a mãe que o filho dá. Onde está isso na Bíblia? Não está. A glória é somente Jesus, ele que morreu por nós na cruz, amém? Aí eu pergunto para mim, pastor, se eu gosto de Maria, eu amo Maria, você imagina. Ela é mãe do meu Deus, né? Ela foi mãezinha do meu Jesus, mas Deus é somente Jesus de Nazaré, amém? Tudo bem? Você está aqui? As pessoas ficam bem esquisitas, mas eles vêm lá de outros, e chegam aqui e não se identifica em ser somente de Jesus. Quer que eu pegue lá, vem aqui? Não, nós somos Jesus e pronto, amém? Então, Jesus é maior do que Josué. Josué e Jesus são nomes muito parecidos. É como se Jesus fosse o nome de Josué em hebraico. Vem de Yehoshua, que quer dizer Jeová é salvação. Josué em hebraico quer dizer Yehoshua. Ele foi usado lá para Josué. Quando Jesus veio, transliterou para Yeshua. Jesus em hebraico é Yeshua, certo? Amém? Por isso nós cantamos Yeshua. Como é que aqui canta, amém? Vamos lá, canta assim. E você faz esse ar lá também, tá? Quantos já cantaram? Obrigado, você tem um vozeirão que eu vou cantar, senão eu vou te humilhar demais, tá? Então, deixa eu guardar minha voz aqui, né? Tem um vozeirão essa menina, né? Glória a Deus, né? Quantos que já esse hino já cantaram? É importante quem está cantando aqui no louvor explicar que Yeshua em hebraico é Jesus. Você vai falar, Yeshua, nem sabe quem está cantando, né? Certo, amém? Você sabia que Yeshua é Jesus? Todos vocês sabiam? Quem que não sabia que aqui?
Aí, ó, 1, 2, 3, 4. 4 pessoas não sabem. Então o ministro não tem com a gente. Yeshua em hebraico é Jesus, tá bom? Tá. Mas é por que nós chamamos Jesus e não Yeshua? Por quê? Porque foi transliterado para o grego. E para o grego, Yeshua é Jesus. Amém? Jesus. Aí transliterou mais uma vez para o latim, de onde veio a nossa língua portuguesa. O português veio do latim, tem as línguas românicas, vocês sabem, né? Francês, romeno, espanhol, português, e quem mais? O italiano, tudo é língua românica, tem a base do latim como língua. Então, quando transliterou para o latim, aí ficou para o grego Jesus, e para o latim Jesus, e para o português mais uma vez Jesus, amém? Isso não muda o nome de Jesus e nem o poder que ele carrega. Quando você vai expulsar um demônio, você não expulsa o nome de Yeshua, você expulsa o nome de Jesus. Pastor, mas como assim? João em inglês é como que é o nome? John, amém? Alemão, pensar? Johann. Italiano, Giovanni, é João, viu? Giovanni, você é João? Italiano, isso mudou o João? Sim ou não? Aí tem uns bestas nas redes sociais, tem que chamar Jesus só de Yeshua, senão ele não escuta. Claro que ele escuta, mas quantas vezes você clamou o nome de Jesus e ele escutou você, amém? Amém. Versículo 9 ao 10. Há um repouso para o povo de Deus. E diz que tem pessoas que já entrou no descanso de Deus. Você já entrou no descanso de Deus? Sim ou não? Você é aquela pessoa oprimida, estressada, cansada, fatigada, que parece que corre e volta um pouco o dia inteiro, chega no final do dia, está cansado e não resolveu nada. Hoje vamos ver que esse descanso não é a guarda do dia de sábado, o Shabat. O sábado era um dia de descanso físico e religioso. Hoje não temos mais um dia pré-determinado para descanso, mas nosso descanso é Jesus. Nele temos descanso e salvação, amém? Querido, algumas pessoas dizem, olha, foi Constantino em 336 depois de Cristo que criou o dia de domingo. Mentira! Já desde os tempos apóstolos se guardava o primeiro dia da semana. Certo? Também você lembra disso? A ceia era o primeiro dia da semana. Pentecostes veio no primeiro dia da semana. Ele só normatizou aquilo que já existia. Amém? Que tem as religiões, não, foi Constantino que criou o domingo, não. Já existia já o primeiro dia da semana, que depois passou a ser chamado de domingo, certo? Por isso que nós não ficamos em casa no sábado lá e guardamos o sábado. Eu creio que ninguém tem feito isso aqui, né? Jesus ressignificou o sábado, pois ele é o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado, amém? Amém. Jesus é o nosso sábado. Mateus 12:8 diz que ele disse que ele era Senhor do sábado. Esse Senhor é quem é dono. Foi eu que criei o sábado, eu sou dono dele. As criaturas, fariseus questionando o Criador de todas as coisas, amado. Você põe uma coisa dessa? Deus fez o sábado para o homem descansar, para tirar os fardos do homem. Aí você vai entender por que Deus criou o sábado. Aquele povo ficou quase 130 anos preso e escravo. Trabalhava de segunda a domingo. Não descansava um dia sequer. Tirou o povo da escravidão e deu um dia para o povo descansar, para tirar os pesos de cima do povo, certo? Então é errado hoje você acreditar que você tem que guardar o sábado. Lá em Atos capítulo 15, versículo 10, Pedro fala assim: nem nós conseguimos carregar o peso que é a lei de Moisés. Como vamos exigir isso de um povo que não é nem sequer judeu? É isso mesmo? Atos 15, 10. O sábado concebido por Deus não visava sobrecarregar as pessoas, mas a aliviar cargas e a proporcionar descanso. Amém? O sábado, quando Deus colocou como mandamento, não era para ser fardo da vida de ninguém, amado. E o sábado muitas vezes se torna um fardo hoje. Se eu não guardar o sábado, eu vou para o inferno. Onde que está isso na Bíblia? Fala isso para mim. Pelo amor de Deus, me mostra. Vai ver que eu estou cego. Já li Bíblia um monte de vezes, mas não enxerguei o versículo ainda. E a igreja adventista condiciona a salvação à guarda do sábado. Isso não é bíblico, porque nós somos salvos pela graça que é em Cristo Jesus. Foi Ele que morreu por nós. Amém?
Eu próprio, eu sei, eu leio muita coisa deles. Aí Deus diz assim, não, pastor, não. É verdade. A Bíblia não manda você parar porque alguém pensa diferente. Ela ordena que você continue olhando para o consumador da sua fé. Ah, pastor, o meu parente pensa diferente, mas não para dele não. Continua seguindo Jesus, amém? Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz isso. Nós devemos continuar olhando para o consumador de nossa fé, Jesus Cristo, e nos livrar de todo o peso e do pecado. Peso é uma coisa, o pecado é outra, certo, amém? Pastor, isso eu vou criticado porque eu não guardo o sábado. A Bíblia fala para você ficar tranquilo. Colossenses 2, versículos 16 e 17 diz que ninguém pode te julgar. Ninguém. Paulo diz isso, amado. 16 e 17 de Colossenses. Cadê? Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida. Ah, eu como carne de porco, não tem problema. Eu orei antes de comer o porco. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Obrigado pelo porco, Jesus. Amém? Se você tem porco lá, querido, você não quer comer, você manda para mim, que eu não dispenso. Eu oro antes e né? Ninguém pode vos julgar por causa de comida. E bebida aqui não é cachaça não, tá? Então pode beber cachaça? Não. Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ninguém pode te julgar por causa desse dia. 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Toda a lei de Moisés é sombra, o corpo é Jesus de Nazaré, amado. E você que descansa em Deus, você tem o corpo de Cristo, não a sombra daquilo que ficou no passado. Tudo bem? Mas desde os tempos antigos, Deus quer dar descanso para o homem, mas o homem sempre fica sendo farto assim. Êxodo 33,14, Deus falou para Moisés, você pode ir, porque a minha presença vai com você e eu vou te dar descanso. Amém? Tudo bem? É isso mesmo? É o que eu estou olhando aqui, é isso mesmo? Amém? Salmos 91:1 diz que o que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que habita o esconderijo do Altíssimo, Deus descansa à sombra do Onipotente, que é o próprio Deus, amado. Tudo bem? Tem descanso também aqui para você. Não pode ser um fardo do que você faz, querido. Nem no seu trabalho lá no sol, na roça, não pode ser um fardo. E muito menos aqui na igreja. É muito importante você trabalhar na igreja e ser de Deus, irmão. A igreja funciona porque tem pessoas com o coração na obra de Deus, mas não pode ser um fardo na tua vida. Eu percebi mal vontade ou fardo, eu falo para a pessoa, fica uns dias de folga para você poder descansar, certo também? Porque às vezes a pessoa está com esse problema lá na família, com saúde, é compreensível, mas não pode ser um fardo, é um privilégio poder fazer algo na obra de Deus, amém? Eu fiz tanta coisa, eu desentupi vaso, entupido, cuidei de jovem, fiz tudo que você imaginou na igreja, eu não me arrependo de nada disso, para mim foi bênção, tudo bem? Salmos 23:1 diz o que? Vocês lembram? O Senhor é o pastor? E o 2? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, amém? Para descansar você tem que habitar nele, amém? É isso mesmo? Não. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Aleluia. Tem descanso na tua vida. Você crê nisso? Pastor, não fica tão cansado. Você vai entender hoje. Talvez você está querendo carregar coisa que Deus já mandou você abrir mão. Você está insistindo. Isaías 40:28. Estou correndo aqui, Damado, porque quando eu estudo assim, se não correr, acaba passando o tempo. Isaías 40:28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? O que é esperar no Senhor, querido? É cruzar os braços, o tereré, o chimarrão do lado, deixar de trabalhar. É isso. Lá no Salmos 40, versículo 1, se não falha a memória, diz: esperei com paciência o Senhor, Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Amém? É isso mesmo? Como que eu espero com paciência o Senhor? Eu faço tudo que eu posso, e aquilo que eu não posso eu entrego para Jesus. Senhor, eu fui até aqui, Senhor, o Senhor me conhece, daqui eu não consigo ir mais, eu entrego para o Senhor a partir de agora. Por isso que a Bíblia fala que Deus dá o pão para os seus filhos enquanto eles dormem.
Porque quando estamos acordados, muitas vezes atrapalhamos a Deus, amado. É correndo daqui, articulando daqui, pega daqui, coloca ali, e quando você dorme, você não pode atrapalhar Deus. Aí ele trabalha a seu favor, certo, amém? Jesus é o nosso descanso. Jesus veio para trazer descanso, amado. Eu não compreendo nenhum cristão que veio para Jesus e ficou cansado, porque para mim fez bem. A cachaça, a droga, a vida safada e sem temor de Deus trazer canseira para a minha alma. Mas a vida com Jesus não. Tirou aqueles fardos de cima de mim, graças a Deus. Eu veio aqui de ti também. Você vê crente que vai estar com capeta no couro. Graças a irmão. Que graça, que desgraça e guerra, irmão. Não, irmão, graça e paz, não. Não dá para saber se a pessoa serve a Deus ou se serve ao capeta, mano. Pastor, eu que luto, todo mundo tem, querido. Você acha que é poder que a minha esposa está me dando beijo na boca, hein? Tem ninguém vai estar brava lá, não sei porquê, mas eu sou tão bonzinho, gente, né? Não é que essa mulher ficou assim? É, Tiaguinho? Acontece com você também? Acontece? Hã? Sério? Quantos anos de casado você tem, homem? Hã? 1 ano, e a mulher está brava com você? A minha mãe começou a casar depois do 10º ano de casamento, entendeu? Já tinha me dado filho, e nosso conta também, mas não vai me largar nunca mais. A pessoa está brava. Você com 1 ano já está brava? Tiaguinho, você faz mais filho da mulher, tá? E você pode ter criança em casa, deixa a mulher muito nervosa, tá? Faz mais um. Viu, Sérgio? Se eu vejo lembrar, você faz mais um, tá? Perdeu os cabelos depois que apareceu o teto, né? Jesus veio para descanso, mano. Lá em Mateus 9:36, diz que Jesus olhou para o povo, para a multidão, e se compadeceu delas, porque elas estavam cansadas, sobrecarregadas, como ovelhas que não têm pastor. Elas tinham pastor, mas elas não viam que Jesus era o pastor delas. Muita ovelha dentro da igreja é cansada, porque ela não entendeu que Jesus é o pastor dela, que o pastor tem responsabilidade para dar alimento para a ovelha, para livrar ela do lobo. Eles não entenderam isso. São pessoas que não se viram em Cristo ainda, amado. E Jesus olhou para aquele povão, e o povo acreditava: vai vir o Messias, o Filho de Deus, mas vai ser um rei libertador, vai derrotar Roma, que nós somos escravos de Roma, e vai assumir o controle, vai nos colocar lá na posição lá em cima. Jesus veio dizer: você perdoa o teu inimigo, se bater na cara do outro lado, se te mandar ir com ele com uma milha, vai com ele 2. Não entenderam nada. O reino de Jesus não é daqui dessa terra, amado. É o reino dos céus, amém? E pense-se até o judeu que, né, naquela terra, que quando Jesus vier, ele vai ser o rei de Israel. Jesus já veio, tem 2000 anos, eles não sabem disso, e eles não sabem de nós. Diz que nós não sabemos nada, não. Que Jesus ainda não veio, que o Messias ainda não veio. Mateus 11:28-30, que todo mundo sabe de qual. Diz, Cristo falou assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É isso? Porque tem muito crente cansado, porque ele não vai até Jesus, amado. Ele não vai. Ele está na canseira, né, preocupado com conta, com enfermidade, com problema no casamento, com os filhos, mas ele não consegue ir até Jesus. Amém, igreja? Olha para mim, igreja. Não consegue ir até Jesus. Ele não vai. E quando vai é só para lamentar: Jesus, olha a luta que eu estou passando, o senhor não está vendo, não? Mas você acha que tem Deus que enviou Jesus à cruz, que ele não está vendo a minha luta, que é a tua luta? Mas o que eu faço? Eu digo para Jesus que eu confio nele todo o meu coração. Jesus, eu estou na luta, mas eu sei que a vitória é minha, porque o senhor está comigo, Senhor. Não, porque ele só murmura, reclama de Deus. Deus que só chora, amado. Não adianta nada isso. Choro muitas vezes é pena de si mesmo e falta de fé. Jesus não se move por lágrimas. Mas quando você diz Jesus, o Senhor disse, você pode saber que os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. No versículo 11, a responsabilidade de entrar no descanso proporcionado por Jesus é pessoal e exige esforço e dedicação. Tem um descanso para você, mas é de cada um de nós. Você vai entrar para o seu marido, para o seu esposo, para o seu filho, e exige esforço e dedicação. Pessoas no tempo de Moisés e nos dias de hoje têm caído e continuam aflitas e exaustas porque são desobedientes a Deus. Presta atenção para você, um crente que sempre está exausto e cansado. Sempre. Entrando e saindo.
É 5, 10, 15, 20, né? Você pode olhar, tem desobediência ali, tem um orgulho muito grande, tem algo que não foi tratado por Deus, tem algo ali, você pode ter certeza disso. 1 Coríntios 10, 12 diz assim, que aquele que está em pé, vigie para que não caia. Esse descanso em Cristo precisa ser diário. Todo fim de dia deveríamos nos perguntar: esse dia que passou, eu fiz de Jesus o meu descanso? Eu devia perguntar. Sem medo, tomando um chimarrão lá às 6 horas, esse dia, Jesus, eu fiz do Senhor o meu descanso? Porque tem gente, mas chega no final do dia, que está arrebentado, não só de canseira, mas está incomodado, está indignado, e está até nervoso, porque o trem não deu certo, não fez de Jesus o seu descanso. Dá a impressão que Jesus era meio todo, né? Eu tomava uns vinhos meio azedo, ficava meio todo. Ele disse para você não ficar ansioso. Será que ele errou, querido? Ele sabe que nós temos condições para não estarmos ansiosos se nós confiarmos nele. Mateus capítulo 6, versículo 25, ele falou assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele lista comida, bebida, roupa. Não se preocupa com nada disso. Amém? Será que Jesus foi um trem doido? Ele falou uma coisa que não tem como eu cumprir e nem você? Sim ou não? O problema tem nós, amado, desobediência, nós somos incrédulos. Mas o que eu faço para me entender? Lá em Filipenses 4,6: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes de tudo. 4,6 de Filipenses: não andeis ansiosos. É Deus falando. Se Deus está falando para não, é porque nós temos condições. Amém? Deus nunca ia mandar eu e você fazer algo que não fez, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, não em algumas coisas, em tudo, amado. É problema com casamento, com filho, com saúde, com dinheiro, com dívida. É o banco que sumiu. É o carro que furou o pneu. É o aluno que quis roubar a moto. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as nossas petições. Aquilo que eu peço, aquilo que eu preciso, eu vou pedir para Deus. Amém? Não peça para ninguém. Não peça para o pai, para a mãe, nem para o sogro, nem para a sogra, nem para ninguém. Você pede para Deus. Aí Deus vai usar quem Ele quiser. Amém? Primeiro é para Deus, depois Deus usa quem Ele quiser. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus, não diante das pessoas, das vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça e com gratidão. Deus, eu coloquei minha necessidade diante do Senhor e quero te agradecer porque eu sei que o Senhor já resolveu o meu problema. E tentar ir dormir, gente. Tem gente que não dorme, não, porque toma taja preta lá, o roxa. E mesmo assim não dorme porque está ansiosa. Essa ansiedade é de Satanás, foi o diabo que plantou no teu coração. Porque ele diz para você não andar ansioso nem ansiosa. Tem como nós descansarmos em Deus, amém? Adianta ficar falando lá para cá na cama a noite inteira, chutando o marido, a esposa? Tem? Que temos que ficar bravos quando está ansioso, né? Ah, você está dormindo, não consegue dormir, problema. Você fez a conta? Poxa, que Deus fica acordado sempre. Eu vou dormir. Né? Poxa, caiu um dorme e ainda quer, né? E Deus fica bravo, nós não é bravo, né? O marido, né? Se fazer isso comigo, não vaza na cama, né? Versículo 12 diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, espírito, alma e corpo, são divididos pela palavra de Deus, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Primeiro de Tessalonicenses 5, 23 diz que somos corpo, alma e espírito. Amém? Nós somos corpo, alma e espírito. Você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Quando você morrer, o único que vai se apresentar diante de Deus é o seu espírito. Amém? Vai ter ali lembranças da sua alma, mas é o seu espírito quem vai para o Senhor. Seu corpo vai virar adubo de minhoca no chão. Tudo bem isso daqui? Então diga assim: eu sou o espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Certo? Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito, nós somos trinos: espírito, alma e corpo. Certo? Nosso espírito, nós entramos em contato com Deus. A nossa alma, as nossas emoções, entendimento, inteligência é a nossa alma. As lembranças é a nossa alma. E o nosso corpo, que nós entramos em contato com o mundo e com as pessoas, certo? Através do nosso corpo. Toque, tato, olfato. Certo também? Então a gente tem que entender isso, amado. Tem umas religiões mentirosas que dizem que você é só alma. Os bichos também têm alma, mas não tem espírito. Certo? Tudo bem?
A grosso modo, a palavra de Deus tem poder para revelar a incredulidade ou a fé em um coração. Somente a palavra de Deus é uma espada que pode cortar tão fininho que pode saber se a pessoa é incrédulo ou se tem fé. Ao perceber o que a palavra revela sobre nós, podemos ajustar nossas vidas à vontade de Deus. A forma como reagimos à palavra nos revela se estamos descansando com fé em Jesus ou se estamos nos afastando de Deus. Essa palavra que é pregada, ela tem o poder para te colocar, para saber onde você está em Deus. Ou ela traz descanso para você, ou ela mostra que a pessoa está afastada de Deus. Aqui pode vir a pessoa pregar, revelar que tem gente que não é tocada em nada, mas existem pessoas que saem daqui com a direção de Deus para a vida delas. Deus falou comigo nessa noite, amém? Uma pessoa, filha de um irmão da igreja, tentando trazer o esposo para a igreja, que trouxe, muito sacrifício, trouxe o gambazão. E aí eu fui orar pelo casal depois e tal, né? E depois ele falou para ela: não senti nada naquela igreja, né? Aí eu peguei um print de uma irmã que tinha vindo naquele mesmo culto e falou: pastor, Deus falou tanto comigo essa noite, eu sei tão abençoado. Peguei e mandei para ela. O problema não é do pastor, ou do louvor, ou do irmão que estava no culto. O problema às vezes é da pessoa, amado, que não abre o coração para escutar aquilo que Deus tem para falar, certo também? O descanso em Cristo requer fé e obediência ao que a palavra viva, é eficaz e capaz de produzir. Fé e obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá em Hebreus 11:6. Então o cristão não vai alcançar nada de Deus se ele não tiver fé. Como que eu tenho fé? Meditando, Josué 1:8, e ouvindo e praticando a palavra de Deus, Romanos 10:17. Amém? Qualquer pessoa, mano, pode ser uma criança que fazer isso, vai ter fé para grandes coisas. Versículo 13: cada um de nós iremos prestar contas a Deus pelos nossos atos, condutas, ações e até omissões. Tudo está descoberto e patente aos olhos de Deus, até aquele pecado escondidinho que ninguém sabe. Deus viu e o diabo também, e Deus manda o povo se arrepender, irmãos. Tudo está nu, patente, visível aos olhos de Deus. E tem gente que pensa que não. Tem muito pastor em adultério, muito levita, né, ministro do louvor em adultério. Tem tanta gente enfiada no pecado que você nem imagina. Eles acham que Deus não está vendo, que Deus ficou bem doido, assim, ficou muito velho, não está enxergando nada. Tudo está patente aos olhos de Deus, irmão. O que eu faço com o meu pecado? Ou você com o seu? Levo diante de Deus, eu me arrependo, peço perdão e recomeço outra vez no nome de Jesus. Existe graça para quem quer mudar de vida, amado, mas a desgraça vai ser na vida de quem não quer se arrepender. Ninguém vai entrar no céu sem arrepender, querido. Ninguém vai fazer isso. Lucas 12, versículo 2 e 3 diz que não há nada encoberto que não seja revelado, e o culto que não venha a ser conhecido. Diz que aquilo que foi dito no interior da casa vai ser proclamado em cima das telhas das casas, para todo mundo saber. Eu digo isso aqui às vezes quando Deus está me falando algumas coisas na igreja, porque Deus dá oportunidade para a pessoa mudar de vida. Mas a pessoa não muda, um dia o inimigo joga no ventilador tudo, aí vai a pessoa, a família, tudo por ralo, por lama. Mas Deus deu oportunidade, certo? Amém? Romanos 2, versículo 16 diz que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio do Evangelho, por meio de Cristo Jesus, segundo o Evangelho que Paulo pregou. Deus há de julgar os segredos do nosso coração. Todo mundo tem segredo, amado. E esse segredo muitas vezes é um pecado, é uma conduta errada que afasta a pessoa de Deus. Provérbios 28:13, se me falha aqui a memória, diz que aquele que oculta as suas transgressões jamais prosperará. É isso mesmo? 28:13? É, mas aquele que confessa alcança misericórdia. Deus é misericordioso, amado. Chega a Deus, eu tenho errado até agora, Senhor. Gente, eu caí muitas vezes no começo, há 30 anos atrás. Caí e falava: Deus não desiste de mim não, Senhor. Deus nunca desistiu de mim, amado. Agora não dá para ficar plantado dentro da igreja, escutando o que a igreja escuta, quinta, domingo, lá com Cristo, sábado, ceia, e não tem um propósito de mudança no coração da pessoa. Tem pessoas que estão na igreja há 5 anos presas no vício da bebida. As pessoas passam na rua e falam: pastor, eu vi lá irmão encharcando as latinhas, falando: olha por ele. Um dia ele se converte, amém? Mas um testemunho péssimo, mas se essa pessoa morrer no pecado, ela vai para o inferno. Você iria para uma igreja evangélica que todo mundo enche a cara?
Eu não iria. Eu quero mudança na minha vida. Eu vou contar no meio do mundo gambá que der. Amém? Mas tem pessoas que não querem mudança na vida, amado. Deus aos verdades muitas palavras doídas, difíceis de pregar. Manda a igreja se julgar. Tem pessoas que vão morrer até o final do ano se não tiver mudança de vida. Pessoas enfiadas na imoralidade, pornografia. Homens deixando as mulheres 3 meses sem ter intimidade por causa que estavam viciadas na pornografia, mano. Mas tem mulher assim também. Você acha que é fácil pregar isso? Eu chegar em casa e falar, meu Deus do céu, por que você não fala falar isso? Eu não quero falar isso, eu quero falar que Deus é amor, aleluia! Deus amor de tal maneira, Deus amor, Deus céu para nós. Eu quero pregar isso, Jesus. Infelizmente eu não mando de mim mesmo, né, mano? Amém? Mas graças a Deus não veio mais isso. Acho que o povo criou vergonha na cara e parou de ver aquele trem e começou a dar assistência mais para o cônjuge. Amém? Amém, querido? Não é fácil pregar isso aqui, não. Eu não gosto de pregar isso aqui, não. Vai dizer, aquele pastorzinho deve ser tarado, aquele infeliz só prega isso. Não. Deus mandou, eu tenho que pregar. Vai ter gente enfiada no pecado? Tem, ou pelo menos tinha. Eu espero que Deus não me mande pregar mais isso aí, não. Eu quero pregar de graça, eu quero pregar do céu, do paraíso, não esse trem, amém? Vamos prestar conta de tudo, você pode ter certeza. Vamos prestar conta daquilo que falamos, amém? Porque tem ninguém fofoqueiro, meu filho do céu. Tem quem que a língua dele enrolou o calcanhar 3 vezes. Todo fofoqueiro vai ser apresentado diante de Deus. Daquilo que falamos. O que fazemos, as nossas práticas. Do que ouvimos, porque só tem fofoqueiro porque tem um filho do capeta que escuta ele, você andou? Minha irmã nem te conta, não, você conta. Gente, eu tenho raiva desse negócio. Pastor, nem te conta. Ele falou o quê, né? Eu fico com vontade de saber o que é, né? É só eu que sou assim? É? Nem te conta, mas que coisa. A vontade de falar assim, conta, né? É, uma fofoqueira ativa e passiva. Aqueles que ouvem fofoca e coisas ruins vão para o inferno também, se não se arrependerem, irmão. Mas tem muita família boa que foi para lá, porque um invejoso vive com a calúnia. Aquela mulher está traindo aquele homem também pela vida, não está acontecendo nada disso. Muita gente boa foi para lá, porque o Satanás usa pessoas. Quando a pessoa chegar do seu lado assim, e for contar fofoca, você sabe que vai contar fofoca, vem aqui, Tiaguinho, uma fofoqueira, vem aqui, resiste não, rapaz, né? Aí o Tiaguinho falou assim, pastor, eu nem te conto, fala para mim. Não, assim não, o fofoqueiro vem entusiasmado, cara, né? Você está muito desanimado, mano. Não, não está bom não. Volta lá, senão eu vou chamar o senhor. Vem cá, eu estou aqui, né? Bem, irmão, antes de você falar, vamos orar ao Senhor Deus aqui, amém? Senhor Deus, esse irmão vem trazer uma boa notícia, Senhor. Mas, Senhor, se não for boa notícia, eu te peço, mata ele, Senhor, para não deixar eu pecar também. Oh, Jesus, amém? O bichinho é bom, deixar ele se solta. Amém? O que vemos, querido? O que vemos? O que vemos? Tem um que não consegue ver uma bunda grande na rua, casado, filho, velho, né? Passando uma trancuda lá, né? E às vezes eu vejo esse cinema e falo assim, você não tem mulher não, ô capeta, né? Vai para a sua mulher, irmão, desce mais para você. Dá para falar isso, sabe? Eu fico me encostando, não faz não, né? Aí que o irmão vem aqui me bate, né? Os grandão, né? Ele vai ficar quieto. Gente do céu, o que nós vemos. Você sabe que tem mulher tarada que quer um olho no rosto do homem, só olha só na altura do cinto dele? O tamanho do pacote? Não é doido assim, gente? Tem, você nem imagina. É demônio, você pode orar que cai no chão na hora. Tudo bem, você está aqui? Ah, pastor, acho que eu precisava ouvir. Não, então, querido, você precisa mudar de igreja, porque eu vou falar a verdade aqui. Eu sei que você não precisa escutar isso talvez, né? Mas às vezes eu estou pregando e Deus está mostrando que tem gente que está se revolvendo ali, querido. Eu preciso pregar a palavra que Deus mandou pregar, certo, amém? Aí você quer ficar num lugar que só fica só, oi, gente de Jesus, todo mundo aqui, eu sou a formiguinha de Jesus, né? E eu não vou fazer isso aqui não, querido. Amém? Aquilo que ouvimos, o que vemos, como reagimos. Nem tem gente que é o capeta, você não vai falar nada com ele, não, por esse tamanho. Eu acho que é igualzinho a sua esposa quando está com o TPM, né? A pessoa reage a uma violência louca.
aquilo que omitimos. Gente, um dos pecados grandes do crente é ele se omitir. Ele sabe o que pode fazer, mas ele não faz. Quando mentimos, João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. O que tem de crente mentiroso, você imagina. E aí, falando, você vai pagar? Rapaz, o dinheiro não saiu, mas vai sair sábado, tá? Mentira, não tem nada para sair. Já saiu, já torrou tudo. Mas está mentindo. Quando de forma deliberada pecamos, sabe o que é isso? Tem gente que planeja o pecado, irmão. Deus que vem para a igreja, sabe por quê? Para criar situação. Se você perceber qualquer irmã esquisita dentro da igreja, você conta para mim. Em nome de Jesus, não deixe passar, não. Eu vou conversar com essa pessoa. Fala, se quer ser liberto, é muito bem-vindo aqui. Mas aqui você não vai perturbar a vida de ninguém, não. Tem as pessoas assim, querido. Quando nós não perdoamos, é um problema do cristão que não perdoa, pois vamos prestar conta de tudo. E quando em Cristo não descansamos, também um dia prestaremos conta por causa disso. Versículo 14: devemos conservar firme nossa confissão. O que é nossa confissão, amado? É a nossa fé no Senhor Jesus, amém? Então não murmura mais a partir de hoje. Eu preguei na quinta retrasada sobre esse negócio, que quem murmura perto de você faz você pecar também. Você pecar só para ele, para ela, está bom, mas não, faz você pecar também, amém? Diga assim para o seu lado: para de murmurar em nome de Jesus. Carol, para de murmurar em nome de Jesus. Tiago, para de murmurar. Ismael, para de murmurar em nome de Jesus. O Fábio, para de murmurar em nome de Jesus. Pastora Cida, para de murmurar em nome de Jesus, né? Certo, amém? Versículo 15 e 16: temos Jesus, nosso sumo sacerdote, e porque ele foi tentado em tudo, pode se compadecer de nós. Podemos nos achegar com confiança a ele junto ao trono da graça, amém? No tempo de Moisés e também no tempo de Jesus tinha um sumo sacerdote. Era o líder da igreja que representava o povo diante de Deus. O povo pecava, ele ia lá e oferecia um sacrifício a Deus, né? E tinha um sumo sacerdote, que era o chefão de todos. Ele só podia entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, só uma vez ao ano. Só uma vez ao ano. Mas Jesus, quando se entregou na cruz, lá em Mateus 27, 51, diz que Jesus rendeu o Espírito naquela cruz. Quando Jesus morria na cruz, no templo, o véu se rasgava de cima até embaixo. Vocês lembram disso? Deus estava dizendo: agora você não precisa esperar um ano para entrar na minha presença. Todo momento que você precisar e querer, você pode entrar na minha presença, amém? Amém, querido? Hoje você e eu podemos nos achegar a qualquer hora na presença de Deus, dizer: Senhor, estou aqui, no nome do teu Filho, que é o meu Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. A qualquer momento, irmão, pode ser madrugada, pode ser noite, pode ser tarde, qualquer hora você pode chegar na presença de Deus, porque o véu foi rasgado. Não existe mais obstáculo entre você e Deus. Jesus fez isso, amém? Mas você fica, porque talvez você está carregando peso que não era para você carregar. Tudo aquilo que você não resolve e você se incomoda com isso, isso é um peso que você está carregando. Não conseguiu resolver, é para você entregar para Jesus. Você está carregando esse peso ainda. Dizem que uma vez o homem estava com um saco muito pesado nas costas, em uma linha, com o saco nas costas. Passou um cara no caminhão, com algumas pessoas assim, e falou: ei moço, o senhor está indo para onde? Eu estou indo para a rua, mas faltam uns 10 km ainda, está longe, né? Está pesado, está pesado, moço. O senhor não quer a carona, não? Só você viu o caminhão aí? Eu quero. Aí jogou aquele saco para cima, os homens puxaram ele, né? E aí o caminhão começou a andar. Você sabe o que ele fez? Pegou o saco e colocou nas costas de novo. Eu falei: mas rapaz, por que você fez isso? Não, é porque eu não quero trazer mais peso para o caminhão. Ele achava nas costas dele que o caminhão ia se menos pesado. Às vezes não tem que fazer isso, amado. Jesus tomou sobre ele o nosso peso, para nós tivéssemos descanso. Você não tem por que continuar cansado, porque você não resolveu, porque você não pagou, porque a família ainda não alinhou, porque aquilo não aconteceu. Confie em Deus em nome de Jesus. Pastor, eu quero casar, está demorando, espero que vai vir caprichar o negócio em nome de Jesus. Amém? E tem gente assim que começa a ficar solteiro, mas ficar, e agora, né? Calma. Nós devemos aprender, amado, a descansar em Deus e a usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Mas eu estou salvo, amém, mas Deus quer que você usufrua de mais coisas nessa terra. Ele vai trazer vida e vida com? Se quiseres vir me ouvir, comereis melhor dessa terra. Amém? Tem a melhor dessa terra para você? Conta-se que no século XIX, no século XX, teve uma fome muito grande lá na Itália, na Alemanha, né? E uma família mandou um filho para vir lá
para vir lá para os Estados Unidos. Filho, você vai para os Estados Unidos, trabalha lá e manda dinheiro para nós aqui, porque o trem está feio aqui. E o rapaz, né? Não, mãe, não vai, então eu vou. E aí a mãe fez uma latona de farofa desse tamanhozão assim, né? Falou, meu filho, vai demorar muitos dias para chegar, agora, né? É navio, é 3, 4 semanas para chegar, mas não tem dinheiro para você comer. Então você leva esse latão de farofa e você come, né? Você come farofa, tá bom? Tá bom, mãe. Ele entrou no navio e todo dia na hora do almoço, né, as pessoas subiam para almoçar lá em cima, né? No restaurante, ele ia para o cantinho, abria a latona de farofa e, né? Comendo farofa, né? Depois de uns 8 dias comendo farofa, começou a se repunar daquele negócio, sabe? Eu estava falando para a professora que eu comi tanto macarrão quando trabalhei no São João, que eu não aguentei nem macarrão, né? A grande da minha peita, então eu comprava muito macarrão, uns 12 pacotes daquele compridão assim, né? E aí depois de 8 dias comendo farofa, eu não aguentava nem o cheiro mais, né? E ele foi ficando com fome, não conseguia comer aquela farofa. Um dia ele ficou desesperado, subiu lá em cima e falou com o chefe, lá com o capitão: o capitão, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar no navio, eu lavo conversa, eu faço o que o senhor mandar fazer só para mim poder almoçar no restaurante do navio. Ele: mas como assim, moço? Eu trouxe farofa, não veio comer mais farofa. Não, mas peraí, o senhor comprou passagem? Comprei, deixa eu ver sua passagem. Aí o capitão pegou assim: moço, está vendo aqui, embaixo aqui, essa letrinha pequena? É essa passagem da direita, 3 refeições todos os dias no restaurante do navio. Desceu correndo esses caras, pegou aquela lata de farofa e meteu o pé lá e subiu todo, né? Querido, Deus tem o melhor para a tua vida, né? Joga essa lata de farofa fora e diga: Deus, eu estou pronto, Senhor, descanso o Senhor e quero comer o melhor dessa terra, no nome de Jesus. Você tem isso mesmo? Você pode cair em pé, por gentileza? Deus é bom, amém? Glória a Deus pela tua vida, por estar aqui. Em nome de Jesus, nós abençoamos quem está agora nessa live. Em nome de Cristo, Deus guarde a tua vida e a tua família. Essa igreja abençoa você em nome de Jesus. Esteja aqui conosco domingo, 19h30, no nome de Jesus. Amém?